Olá, empresários e líderes, bem-vindo ao podcast Pode Ser Grande. Hoje eu tenho a honra de receber aqui com a gente ela, que é o nome à frente da 220 Relações, formada em comunicação social, cursando pós-graduação em gestão pública, atuou em redação de agência, publicidade, sites, produção de VTs publicitários, documentários. Foi repórter de TV e que desde 2010 é assessora de imprensa, Stephanie Romero. Obrigada, Marcela. Obrigada, Cintia, por ter me convidado para o Pode Ser Grande. Eu me sinto, assim, extremamente lisonjeada pelo convite e também fico muito lisonjeada ainda mais em fazer parte da Grande desde 2017, aí 7 anos de história, construindo essa reputação, fazendo parte da vida da Grande, dos colaboradores da Grande e também levando um pouco da Grande para as pessoas em geral. Stephanie, é até legal a gente já começar aqui. Porque assim, eu lembro até hoje, quando eu estava começando a empresa, veio várias pessoas falar, você tem que ter um assessor de imprensa, né? Tipo, já tinha um tempinho, uns 5 anos de Grande, fundada. E eu ficava assim, tá, mas o que que é isso? O que que é isso? E o pessoal ficava falando assim, é bom, vai te ajudar. E eu falei, cara, vai me ajudar, eu vou. E assim, eu achei legal agora, construindo a reputação, construindo a sua reputação. Se você puder falar um pouquinho, o que que é assessoria de imprensa? E por que que esse tipo de trabalho é tão importante para uma empresa ou para uma pessoa que queira se posicionar melhor no mercado? Fala aí para nós, conta um pouquinho para quem ainda não entende. Ontem estava com um amigo meu do Pará, eu falei, você não tem um assessor de imprensa? Que diabo é isso de assessor de imprensa? Não sabe nem o que é. São grandes empresas, né? Que precisa de alguém para acessar com imprensa eu falei, e tudo Patrick, mais. vai atrás do assessor de imprensa. Olha, primeiro você está muito boa de amigos, porque se seus amigos achavam que você precisava de um assessor de imprensa, é porque eles viam muito potencial em você. Ai, que chique, chique, ó. sites, as rádios, as televisões. Sentiram o barulho da coca? Ouviram. Para que as pessoas, o grande público, a massa, conheça o seu trabalho. O que que você faz. E aí entra a empresa, personalidade pública. Aí entra também, no caso, você tem a Grande, mas as pessoas conheciam quem fazia a Grande. Sim. No caso, a Cíntia. Marca pessoa, né? Exatamente. Quem estava à frente da Grande. E é um versículo bíblico, né? Mais vale a boa reputação do que grandes riquezas. E hoje em dia, com quem você quer fazer negócio? Você quer fazer negócio com quem é bem falado ou mal falado? Você vai confiar alguma coisa da sua empresa ou da sua vida a uma marca que você nunca ouviu falar, ou uma marca que você conhece, que você vai lhe dar um Google e você vê várias referências, várias entrevistas, sai em grandes sites, está ali na televisão falando. Então, quando você está posicionado na mídia, você se torna uma referência. A pessoa entende que tem conteúdo. É diferente, tem um valor agregado ali. E às vezes a gente não tem nem noção disso, né? Esses dias, eu sou colunista da RD News, a Stephanie, eu falo que ela abriu muitas portas e a gente pôde se posicionar. E meu marido chegou em casa, meu marido é maçom, e ele, tá rolando teu artigo lá no grupo da maçonaria, tá todo, tipo assim, tinha uma pessoa falando, olha, tua mulher tá no RD News. E às vezes, assim, eu mesmo não tinha nem, tipo, o quanto que é impactante, né? Impactante. Né? Stephanie, fala um pouquinho assim, dentro dos desafios, né, que você, como assessora de imprensa, executa, o que é o maior desafio, maior complexidade dentro do teu trabalho? É a pessoa entender o que eu faço. Legal, realmente, é muito boa. atrelado. Essa pergunta é boa. Porque assim, como se dá a construção desse trabalho? Como que é esse método? O que você faz? Porque agora eu entendi, você tá ali nas grandes mídias, mas como que esse processo é feito, né? Agora ela vai contar como você arrancou meu couro, né? Um artigo por semana. Assim, esse mês passado, ou retrasado, eu fui atender um cliente que olha o que estava acontecendo. Ele estava sendo confundido com uma outra empresa e essa outra empresa estava passando por sérios problemas. E por ele ser do mesmo segmento, ter um nome parecido, estavam confundindo ele com o outro. E aí ele me chamou para conversar por indicação também de um outro cliente. Ele falou assim, outro cliente falou, eu estou passando por esse problema, as pessoas precisam me deslocar, me distanciar dessa outra empresa. A gente precisa entender que a minha empresa está bem, está produzindo, eu estou ótima, financeiramente muito bem. Mas como que funciona o seu trabalho? Interessante. Eu tive que ir para a cidade deles, que era uma cidade do interior, e explicar qual era a minha função.
eu já saí com o contrato assinado, né? Ai, Com certeza. Mas assim, explicar Ali o que tava é uma crise, então, e você foi lá pra uma crise de amenizar. imagem, e eu fui lá para explicar qual era a minha função, como que a gente iria trabalhar e os resultados alcançados, e a gente conseguiu. É claro que é muito importante, Cíntia, quando a gente contrata um assessor de imprensa, você tem que ter um conteúdo. Sim. Eu não crio nada, eu apenas levo para frente o que a pessoa já tem. No caso, a Cíntia sempre me deu um feedback muito interessante, que foi uma coisa que ficou na minha cabeça até hoje. Ela falava assim, Stephanie, olha, eu percebi que eu virei uma referência, principalmente com os meus clientes, que começaram a ver que eu estava ali na mídia e eles ficavam mais orgulhosos e confiantes de trabalharem comigo. E depois eu abri para outros públicos que também começaram a entrar em contato comigo. E a estratégia foi trazer a Cíntia. A Cíntia, às vezes, ela não vendia aquela coisa técnica. Ela trazia umas metáforas, crônicas sobre o ambiente de trabalho, e isso começou a trazer não só novos clientes, mas também fãs. Eu lembro que eu fui num outro evento, e aí uma das minhas referências, eu falei, eu atendo a Grande, a Cíntia Lemos, e a pessoa também é psicóloga, e ela estava trabalhando na seleção, e ela falou assim, cadê ela? Faz tempo que eu não vejo isso. Foi, acho que ano retrasado, assim, tinha dado um tempo. Ganhei uma estafa, gente. A Stephanie, no começo, colocou eu pra escrever um artigo por semana. Quando eu me ouvi, assim, eu falei assim, não aguento Já mais. dava trauma, né? Time. Agora eu voltei. Mas foi maciço, né? Foi um trabalho maciço que mas foi rendeu. extremamente importante. Agora, pessoal, quinzenalmente, no RD News, você acompanha lá que tem artigos com histórias, né? Meu jeito de escrever. Contos, uma forma leve de você aprender sobre gestão, sobre liderança. Então, estou ali quinzenalmente no RD News. Dá um abraço aí pra Ivana, que tá me acompanhando aí. Ivana, queridíssima. Portas. Um beijo, Ivana. Obrigada. Sempre dá um apoio. Stephanie, até eu quero falar um negócio bacana, né? Porque assim, eu sou psicóloga de formação, tenho um perfil mais técnico, a Marcela também. E uma das coisas que foram muito interessantes, assim, desse apoio da Stephanie, que eu falo assim, que ela... Eu acho que tem que ser o perfil do assessor de imprensa. Também. Essa coisa, assim, eles não têm vergonha, não, gente. Eles chegam, eles são, com todo respeito, tá? São abusados, eles vão lá, eles abrem esporte. Tinha coisa que ela fazia, eu falava, gente, eu não teria coragem jamais. Assim, até eu falo, quem me vê assim, me comunicando, não sabe que eu sou tímida, eu sou mais retraída. E a Stephanie tinha essa coisa de abrir portas. Como é que é isso, Stephanie? Porque você realmente abriu muitas portas para Grande. E eu vi que tinha situação, esse jogo de cintura, tem que ser assim mesmo? Como é que é um diferencial do assessor de imprensa, ter esse perfil? Eu diria que é um diferencial meu. Adorei. Da 220, Stephanie. Exatamente. O nome 220... Eu ia perguntar isso agora. O nome 220 surgiu disso, porque eu sempre trabalhei, eu sempre tive um estilo proativo, que vem até naquele exercício que a gente fez de coach, que eu fiz pela Grande, que tipo de você é? E o meu deu tubarão, que o tubarão ele tem que fazer, ele faz. Né? Então eu sempre fui muito de fazer as coisas. E aí eu fui mudando, me moldando e virei mais o gato no coach, que é mais relacionamento, que sabe chegar. Mas eu cresci em uma família expansiva, comunicativa, e isso fez eu ser curiosa, sempre fui de conversar com as pessoas e de falar. Tanto que eu sempre tive na minha infância a certeza que eu seria comunicóloga, que eu ia trabalhar com televisão, eu trabalhei com televisão, eu também já fiz teatro. E aí, em 2010, caiu no meu colo essa profissão de assessoria de imprensa, eu não tinha a menor ideia. Eu fazia rádio e televisão, já tinha atuado em agência de publicidade também, já criei alguns VTs, fazia atendimento. E já fiz também lá na minha adolescência, estagiei em rádios também, era produtora. E aí depois surgiu a oportunidade de ser repórter também, de atuar na televisão, em jornal também. Então, assim, eu fui tudo adquirindo experiência e vendo como funciona aí todas as partes da comunicação. Mas fez você ter muito network, né? Exatamente, Stephanie? mas eu sei vender a informação. Eu sei já dar mastigado pra pessoa do rádio, vai ser legal isso, pra televisão. Porque você tem a percepção do outro lado. Então você consegue passar qual é o interesse ali. Exatamente. Então, pra TV a gente vai vender isso com tal estatística.
para site fica interessante assim, olha, para site, vamos fazer uma matéria. Não, talvez matéria não vai vender. Vamos fazer um artigo que a pessoa vai ver quem tá ali por trás disso. Aconteceu alguma coisa, as pessoas estão trabalhando mais em casa. Marcela, como que as empresas vão se adaptar? O home office. É o tal do home office. Stephanie. E que na época até a gente conseguiu, fez várias matérias. Mas daí a assessoria de imprensa, voltando a como surgiu, me convidaram para atender um político. E eu não tinha a menor ideia. Eu achei que era tirar umas fotos e tal. Porque eu fazia o marketing de uma empresa. E o dono dessa empresa me convidou para trabalhar para um amigo dele que era político. E aí, por causa, eu fiquei doida. Porque era uma pessoa que viajava o Mato Grosso inteiro. E eu tinha que... Acabava amanhã, eu tinha que escrever uma matéria. À tarde, outra matéria. À noite. Então, assim, foram 3 meses muito doidos. E que me deu uma bagagem muito grande. E aí, eu me formei. Por isso 220, né? Exatamente. Ligada no 12. Sempre proativa e que vem com a minha personalidade. E aí, em 2012, eu voltei a trabalhar com assessoria de imprensa e eu dei um tempo enquanto eu era repórter de televisão. Eu deixei a assessoria de imprensa um pouco de lado. E em 2017, a convite de uma dona de agência de publicidade, ela falou, Stephanie, eu preciso de uma assessora de imprensa aqui, que eu tenho tal cliente que eu quero que vire uma reportagem para televisão. E a gente fez, deu certo. Aí ela pegou um outro projeto que rodou o Brasil. Então tem muita estratégia, né? Por trás, exatamente. Né, e aí surgiu a 220, que foi em 2017. Daí veio a grande também. E eu lembro que eu fechei em 2017 com alguns contratos já. E foi muita indicação devido a esse trabalho de ser proativa, de entender como vender, de entender qual é a estratégia. Porque assim, não é um braço do marketing, né? Não é exatamente o marketing, mas a assessoria de imprensa é um bracinho ali do marketing que vai ajudar a construir a reputação e a vender o cliente da melhor forma, com uma mídia espontânea. Stephanie, uma dúvida que eu tenho assim, por exemplo, vamos brincar, né? Nós já vendemos a Stephanie para diversos parceiros, clientes, vários aí, né? Como que eu, que não sei o que é assessor de imprensa, como eu que sou empresário, às vezes pequeno, às vezes até sozinho ali, preciso de um assessor de imprensa, posso dizer, cara, eu acho que agora é a hora de eu entrar com um assessor de imprensa, eu acho que agora é a hora de eu ter alguém para me apoiar nesse processo. Porque realmente, assim, quando eu entrei na Grande, você já estava lá, né? Você já tinha começado a trajetória com a Cintia, então foi muito fácil para mim compreender. E é muito fácil para a gente indicar, dizer, olha, ela vai te apoiar nisso, ela vai te ajudar nisso, você vai fazer esse tipo de trabalho. Mas talvez se eu estivesse sozinha empreendendo, não era algo que eu ia pensar realmente. Era algo que para mim ia estar muito distante ou muito longe dessa realidade de quem ainda está no começo de empreender. E até linkando com isso, porque assim, por que a assessoria de imprensa ela não pode ser substituída pelo marketing digital, pela rede social? Legal. Por que é interessante tocar as duas frentes? Então, como eu disse, a assessoria de imprensa é um braço do marketing. Ela não substitui o marketing, ela é um braço. Eu vou dar um exemplo muito claro que eu acho que todo mundo vai compreender. Um supermercado. Todo mundo aqui vai ao supermercado, né? Sim. Todo mundo aqui, pelo menos, segue um perfil do supermercado, creio eu. Então tá, o supermercado, ele precisa fazer um marketing agressivo. Que aquele marketing todo dia tá na televisão falando da oferta dele. Ele precisa estar nas mídias sociais, na internet ali, para as pessoas olharem o Instagram, olharem as ofertas. Ele precisa ter um site também para as pessoas acessarem. Ele precisa ter uma venda digital. Ok. E aquele marketing interno, que são as ações que as pessoas precisam saber que o mercado faz? O mercado fez uma doação imensa para uma instituição de caridade. A sociedade precisa saber disso, ok? Então, a gente faz uma matéria, a gente vende isso, vende assim, oferece para um site postar, oferece para uma televisão falar também como que está sendo feita aquela ação. Aí vai uma entrevista para a rádio. Então, a gente vai além daquele público que está nas mídias sociais e a gente cresce para a sociedade, porque a gente vai para veículos de massa. Existem veículos nichados, que talvez vamos supor, um podcast só de supermercado, ou um site que é só de supermercado, mas a gente trabalha com a grande massa. E aí, isso vai agregando valor à marca da pessoa. Aí é um recrutamento que a empresa está fazendo, que ela está procurando ali novos talentos. A gente divulga isso também. Vai ter ali a Grande fazendo a seleção, mas a gente vai estar levando isso para a rádio, para a televisão, para o site.
E tudo isso que a gente faz é para ajudar a construir a reputação da empresa, né? Que a gente vai estar ali divulgando para a sociedade. E tem o valor tangível e intangível. Qual que é o tangível? Eu consigo mensurar o espaço espontâneo que essa empresa conquistou na mídia. Por exemplo, aqui a gente conseguiu 200 mil pessoas impactadas nesse momento que ela ficou ali no site. E mídia espontânea, tal valor. Mas o intangível é o que ela atingiu na pessoa. A percepção que você vai ter daquela marca além do varejo. Vamos supor assim, olha, eu vou naquele mercado porque ele fez tal ação, porque eu vi que eles estão ajudando, porque eles estão recrutando, porque eles têm esses valores, entendeu? E a gente vai mostrando e agregando valor. Então, o tangível é o mensurável, que é a audiência, a valoração. E o intangível é a reputação que é conquistada. Por que é importante ter uma boa reputação? É o que eu disse lá no início, né? Você faz negócio com quem você confia ou com quem você não confia. Você faz negócio com quem você já ouviu falar ou não ouviu falar. Você vai fazer negócio com quem é referência ou com quem não é referência. Com qual você vai se sentir mais segura? Porque assim, a reputação de fato, você é um impulsionador disso. Mas a pessoa tem ou não tem. Porque às vezes a pessoa não tem reputação e ela quer usar o canal e no fim, por mais que às vezes você tenha uma crise de alguma... Você deu esse exemplo, o empresário estava passando por uma crise na marca e você foi ali apoiar. Você já passou por alguma situação onde você estava representando uma pessoa, trabalhando na reputação, mas a pessoa não ajudava? Nunca. Você nunca teve esse cliente que, por exemplo, que a reputação... Mas você filtra isso? Nunca. Eu falo graças a Deus. Ou será que eu só procuro aqueles que querem, né? Talvez também tenha isso, que já sabe que do outro lado. Graças a Deus eu tenho clientes ótimos e que todos são referências. São clientes, assim, que estão muito acima do meu nível de inteligência. Mas você filtra isso, ou não? Cíntia, eu nunca precisei filtrar. As pessoas que vêm até a mim são pessoas diferenciadas. As pessoas que procuram assessoria de imprensa, elas têm um outro nível, entendeu? E são pessoas também que elas têm um cuidado com a imagem delas na mídia. São pessoas... É verdade, isso é um perfil dos meus clientes. É muito interessante isso. Já que eu tenho essa coisa proativa, os meus clientes, eles são mais metódicos. Eles observam o que eles vão falar. São pessoas, assim, que estão assim, um nível muito acima do meu intelecto. E isso é muito interessante porque a profissão de assessor de imprensa, ela é uma profissão que ela é igual a um artigo de luxo. Sim. Não é algo comum. Você vê que não é todo mundo que tem um assessor de imprensa, não é todo mundo que gosta dessa exposição. E também não é algo, assim, fácil, acessível de ter. Né? É algo mais peculiar, que exige um cuidado, que você tem que ter um certo atendimento. Você entra na vida da pessoa, você entra ali de uma certa forma até no íntimo dela para você saber como que ela age, como que não, até onde você pode ir, onde você não pode. Mas, Cíntia, eu não tive cliente estranho, assim, que me deu, que tinha má reputação. Até porque todos têm uma boa reputação e assim mantiveram até hoje. Né? Que bom. Até hoje. Mas eu já tive muita gestão de crise. Que aconteceu alguma coisa, porque eu tenho cliente de todos os nichos. Eu atendo... Qual foi a maior gestão de crise que você teve que administrar? Eu tenho todos os nichos. Tive um ano que foi muito difícil, que foi em 2020, que eu acho que foi o ano difícil para todo mundo, mas o ano de 2020 eu atendo vários sindicatos representativos de setores do comércio e da indústria, né, e associações e entidades. E eu estava à frente de da maior entidade aqui de Mato Grosso do comércio na época, e janeiro já começou com a questão do reajuste fiscal. E foi uma briga totalmente na imprensa entre essa entidade e o governo do estado. Era uma briga totalmente de opinião pública. Entendeu? A gente teve que usar a imprensa de todos, então, assim, era extremamente cansativo. O governo soltava uma notícia, a gente rebatia, e tinha que ter estratégia de como rebater, o que falar. E eu lembro que quando esse assunto foi encerrado, veio a pandemia. Em março, veio a pandemia. Então, assim, eu já estava saindo... me levantando, saindo da crise junto, né? Porque assim, eu tinha essa entidade do comércio, mas eu também tinha entidades da indústria que eu atendia. Então, era uma briga. E aí veio a pandemia
a gente viu que teve aquela questão de fecha comércio, abre comércio, e aí é colaborador com coronavírus. Eu tava com uma equipe extremamente reduzida e eu tinha que trabalhar, eu tava à frente. E a gente vê muitas questões pessoais também naquela época, muitas pessoas ficando doentes, muita gente com medo. Então foi assim, um desafio profissional e pessoal e aquela briga de também de novo com o comércio, vai fazer matéria, vai rebater isso, aí quer fechar a indústria, aí quer abrir comércio. Então assim, foi muito desgastante, muito, 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 foi assim, algo que foi muita resiliência. E aí, para fechar com chave de ano, o final do ano, a gente teve eleição. Vereador, prefeito, né? Teve eleição aquele ano, então foi um ano difícil. Cheio. E que eu tirei nota 10 em gestão de crise. Eu mereço a nota 10. Eu vejo que tá atento, né, a cada detalhe. Eu lembro, Stephanie agora estava contando, né? Teve um artigo meu uma vez que eu escrevi, pessoal. E até eu falo que ali foi uma lição, né? Porque esse artigo, hoje eu não passo mais nenhum artigo meu sem fazer a correção ortográfica. E eu não faço correção ortográfica nem no Word lá que tem ali. Eu mando realmente para um especialista. Até a pessoa que me acompanha, a Alessandra, ela é de Curitiba. Porque uma vez eu fui escrever um artigo e nessa coisa, porque a gente produzia, era um artigo por semana, era muito material. Porque assim, até eu melhorei, porque meus artigos existiam 5 páginas, lembra, Stephanie? Lembro. Era um livro. E assim, eu escrevi uma palavra errada no título do artigo. Eu lembro que era perca, era para colocar perda, e eu escrevi perca, era alguma coisa assim, eu já nem lembro. E eu sei que isso, gente, passou. E aí até eu falei assim, Stephanie começou a ligar pessoal pra mim, amigos até de outros estados. Cíntia, que absurdo, como que você deixou passar? Aí eu peguei e falei, cara, eu vou dar um Google aqui. Aí a hora que eu dei um Google no meu artigo, ele já estava em 45 veículos, jornal, site. Aí eu só olhei e falei, cara, como que a Stephanie vai sair ligando para 45, isso pulverizando, né? Falei, saiu do controle. Aí eu liguei, Stephanie, ferrou, o título tá com erro de português. Aí a Stephanie olhou pra mim e falou, calma, se isso passou por tantos jornalistas, que são pessoas que estudam, é porque não é um erro tão grave. Talvez até vai ser algo que vai ter um impacto positivo. E aí eu falei, cara, impacto positivo, né? E aí bem na hora eu falei, cara, quer saber? Não tem o que fazer, né? Tipo, como é que é quando não tem remédio? Eu continuei contratada. O que não tem porque foi um erro meu também, o que não tem solução remediado está, mas foi bem legal que você falou assim, calma. E eu sei que esse título ele foi parar até na banca da UFMT entre professores para discutir por que não era perda e que era perca. Foi mesmo? Foi. E assim, foi uma situação que fomentou. É lógico que a gente sempre tem os haters. Ah, como que uma pessoa não sabe nem escrever, quer falar das coisas. Eu tive até uma colega minha, que era de outro estado, ela ligou, ela falou bem assim... você é louca, você tá calma, né? Porque eu já tinha falado com ela, eu falei, cara, 45 já tá aqui, isso aqui vai detonar, porque assim, eu tava com a Stephanie, era comum, os meus artigos, eles iam pra 50, 100 veículos de comunicação e parar em outros estados. Aí eu falei, gente, não tem como sair recolhendo isso, então agora respira e vamos lidar com isso. E aí a Stephanie fez um movimento, no próprio artigo, de tipo, tinha gente xingando ali, você vê como que o povo é emocionalmente, né? Desequilibrado, né? E aí a Stephanie fez um movimento de uma galera, não sei se vocês sabem disso, elogiando, ela chamando a galera, elogia. Estratégia, olha só. E essa minha colega falou bem assim, você acabou com a tua carreira. Aí eu falei, acabei com a minha... Aí essa colega é a sua hater, pelo amor de Deus. Pois é, daí eu peguei e falei assim, acabei com a minha carreira. Aí ela, acabou, você tinha que... Como que você tá tranquila? Eu falei, olha, eu não acho que um erro de português vai acabar com uma carreira de 20 anos, mas tudo bem, né? Tanto é que eu nem tenho mais conexão com essa pessoa que é mais ou menos nessa linha que você falou. Mas você vê a importância, né? Não significa que não vai ter alguma coisa que... Erros acontecem, né? Até eu ia perguntar, né? Um erro que aconteceu aí na jornada, né? Nossa, eu deixei passar isso. E nós duas depois sentamos e discutimos e falamos a importância da gente estar atento. Aí a Stephanie falou, vamos dar um time, vamos tentar escrever de 15 em 15 dias, vamos fazer uma coisa mais... E aí entrou atração, né? E aí entrou um outro desafio entre eu e a Cíntia, porque daí tem uma pessoa que faz essa correção, que eu havia contratado, uma professora de português, ela corrige tudo, todos os meus textos ela corrige. E aí ela começou, às vezes, a mudar algumas coisas que ela achava que fazia mais sentido, e aí a Cíntia, não, ela mudou a frase, não quero, deixa que eu vou fazer. Mas, Cíntia, realmente, isso foi uma palavra que eu entendi na hora que cabia, que não tinha tanto problema, mas aí os professores de plantão disseram que não.
Mas sim, existe uma coisa que a gente tem que pensar. E se tal atitude vai cair bem, se não vai dar problema. Por exemplo, a gente lidou com reajuste fiscal. O que a gente vai falar ali? Porque senão pode interpretar que pode ser um egoísmo do comerciante, mas Vocês têm que pensar em tudo, né? O aumento do imposto vai impactar quem está lá na ponta, vai encarecer o custo de vida de quem tá. Da pessoa que faz a compra. Na pandemia também foi muito delicado, porque como que a gente vai pedir para o comércio ficar aberto, para uma fábrica ficar aberta, sendo que a gente tem ali uma vida que pode realmente se contaminar. O empresário também estava ali se equilibrando, porque a gente pensa, empresário é rico. Não, às vezes a pessoa está ali no caixa, a pessoa trabalha janeiro para sobreviver fevereiro, ela não tem caixa. A gente vive aí mais de 50% do comércio é de microempresário, que pessoas que têm baixo rendimento. Então você tem que ver como não parecer que é ganância, como lidar com as vidas que importam. Então tudo tem que pensar em como colocar para que isso não dê um efeito reboot. Vai ser bom, mas daí não vai. Stephanie, para a gente ir finalizando, fechando, uma coisa que a gente vai começar aqui no nosso podcast, né, que é muito importante para a gente, é que você deixa para a gente aí uma frase que te move, que te guie, né, que faça você conduzir aí a tua forma de trabalhar ou a tua jornada. Eu tenho um versículo, na verdade, que eu sou muito ligada em Deus. A minha vida é baseada na palavra, em oração. Que é sempre confiar no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu creio muito que eu faço a minha parte, que foi estudar, que é trabalhar, que é entregar o meu melhor, mas eu acredito que o que eu tenho, os sonhos que eu tenho, as pessoas que se conectam a mim, é permissão dele. Então, eu acho que por mais difícil que a vida esteja, aquela dificuldade ali, você vai passar. Bacana. Perfeito, muito bem. E teria uma experiência que você poderia contar pra gente, onde você sentiu aí profissionalmente, que expandiu a sua consciência e você conseguiu se transformar enquanto profissional, pessoa? Eu sou muito pequenininha. Eu me acho pequeniníssima diante de outros concorrentes. Só que eu me vejo como Davi. Porque eu mesmo sendo pequenininha, eu mesmo morando em Mato Grosso e não em uma das regiões de polo, que é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho muitas conquistas. Mas conquistas imensas, assim, eu vejo os meus clientes, são clientes grandes, eu atendo, assim, de todos os portes, mas a maioria são clientes grandes que confiam em mim, o trabalho, a reputação da marca. E eu vejo que eu consigo colocar eles em grandes veículos, né? Eu tive agora, mês passado, um cliente aí que ele teve média de 600 mil de mídia espontânea. Legal, que bacana. 600 mil em um mês. Mídia então, assim, ainda, né? olha, foi veículos de referência, né? A gente teve Valor Econômico, a gente teve o Globo Rural, a gente teve também o Estadão, que foi o Valor Econômico e o Estadão impresso. E no digital. Então, assim, não é muito fácil você ter acesso a quem está escrevendo isso. Você tem que ter o contato. Então, é por isso que eu vejo o pequenininho, a gente chegou ali e conseguiu trazer esse resultado para o cliente. Que bacana. Stephanie, agradecer você estar aqui com a gente, você vir contribuir com essa ferramenta que o empresário pode usar para fortalecer a marca dele, para posicionar melhor. Eu acredito muito no marketing, eu acredito muito em todas as ferramentas como propulsor de marca, e eu acho que é fundamental. E eu quis trazer a Stephanie aqui, pessoal, porque foi uma pessoa que fez a diferença para a Grande. Para mim, eu nem lembrava que a Stephanie estava já na Grande quando a gente se associou. Já então, assim, foi uma pessoa que fez toda a diferença. E o que eu gostei muito do trabalho da 220 é que a Stephanie tem essa questão de pegar na mão mesmo. Às vezes tinha coisa que eu tava desanimada, ela, não, você vai, eu vou com você, não precisa. Quer dizer, eu falava, ai, que vergonha, mas é ao vivo, né? Você vê eu fazendo isso aqui agora. Eu ficava tremendo, ela, não, eu vou com você, fica tranquila, vai dar tudo certo. E a gente, olha onde chegou. E aí é importante essa questão de, Stephanie, eu tenho medo. O cliente, às vezes, ele vem cru. Então, você dá um treinamento para ele, fica calmo,
eu vou sugerir essas perguntas para tal veículo e você responde assim, você faz um treinamento, ou você pode fazer, ou você pode contratar uma empresa que faz, mas a gente dá essa segurança para o cliente, sabendo que o conteúdo é dele, ele vai sair da melhor forma. Maravilha. Bacana. E aí eu falo que daí tem uma outra, depois, se você puder acompanhar, que agora a gente tá falando da assessoria de imprensa, que eu lembro de uma das coisas que a Stephanie me dava, às vezes, um feedback, que às vezes eu ia com roupa toda estampada da entrevista na televisão. E é por isso que no próximo episódio a gente vai trazer a Dênia, consultoria de imagem, porque esse aspecto também é extremamente importante para o posicionamento da sua marca, para melhor aparência, né, e comunicação da sua empresa através dos seus colaboradores. Então, ela vem aqui também colaborar conosco. Mas o problema não é a estampa, é o tipo da estampa. Às vezes a pessoa vai no teleprompter de verde e o fundo é verde, ela some ali, né? Os acessórios exagerados também, que aí chama mais atenção do que a pessoa... Por exemplo, hoje eu tô de cobrinha aqui. Depois vamos ver depois Eu vi estampa dar um também. feedback pra nós, a gente tá bem... Stephanie, deixa sua rede social para quem quer te seguir, para quem quer saber um pouco mais sobre essa questão do trabalho da assessoria de imprensa. Tá. Quando eu montei a 220, que é um nome que já diz alusão, né? Energia, proatividade, ela era 220 assessoria, que eu era muito focada em assessoria de imprensa. E já tem alguns anos que eu mudei para 220 relações públicas, porque eu creio que a gente expandiu, além da assessoria de imprensa, hoje a gente também faz conexão de negócios. Por exemplo, eu tenho um cliente que está precisando de um trabalho da Grande. A gente conecta. É verdade, eu tenho você fez isso várias vezes. Exatamente. Eu tenho um produto que... Então, assim, a gente abriu a expansão para esse tipo de relacionamento. Conexão de clientes, conexão... Às vezes eu tenho um produto que eu quero conectar com tal pessoa, ou preciso chamar um influencer para fazer... Então, a gente expande aí para poder, né, abrir o nosso caixa, ganhar mais. Faz parte da vida do empreendedor. Bacana, Stephanie. Muito obrigada por ter vindo. Sigam aí, né, @220 Relações Públicas. 220 Relações Públicas. Isso. E o meu pessoal, que quiser também, @STEH Romero. Sté Romero. Chique. A grande, E né? Grande DH. @grande DH, siga-nos também no Instagram. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Cíntia, muito obrigada. Marcela, muito obrigada. Eu fico muito lisonjeada. E sempre que quiserem, podem me chamar que eu venho. Com certeza. Beleza, pode deixar.